inclui duas coisas. O que você faz quando aparece uma pessoa em crise, ou diante de um acontecimento de uma casa mal assombrada, ou bem assombrada? O que você faz quando há vozes que surgem, todo mundo escuta, ninguém localiza? Quais as medidas que a gente deve tomar? O que se deve fazer nesses casos? No caso de uma pessoa endemoninhada, então o que a gente faz? E, por extensão, nós também vamos tratar de outros tipos de sintomas que as pessoas acusam. Vamos caracterizar as neuroses e psicoses, a fim de que você possa remeter, quando é caso para neurologista, para o neurologista, quando é caso para psiquiatra, para a psiquiatra, quando é caso para psicoterapia, psicoterapia. Isso é caso de análise, análise. Porque a gente confunde muito. Com frequência aparecem pessoas que foram procurar o neurologista quando não era caso nenhum para neurologista. Então você gasta um dinheirão com eletro, com consulta e... Eu preciso de um doutor. Advogado? Não. Dentista? Não. Médico? Não. Preciso de um doutor para casar. Bom. Quer dizer, você tem que ver, para cada uma tem a sua especialidade. Então você não... Para saber orientar a pessoa... dirigir a fim de que ela possa ser orientada. Depois, as pessoas que não podem pagar, onde que vão? Como é que faz? Então, essa é a aula do pronto-socorro que nós vamos começar nesse momento solene. Vamos começar com... Eu tenho receio de repetir um pouco, que falam tanto dessas coisas, capaz até já terem falado, mas a matéria é minha, então vou falar. Vamos começar com casa assombrada. Quando eu era pequeno, falava que assombração só existe na cabeça dos tolos. Então, nós aqui somos tolos, porque a gente acha que realmente acontecem os fenômenos. A explicação, né, que é diferente. Mas que acontece, que existe casa assombrada, existe. Eu já contei a história aqui de uma família que me procurou. Ouviam passos, os objetos se deslocavam de lugar, então... saíam, escutavam-se risadas. Aí a família veio, reuni lá na minha sala e procurei localizar qual a pessoa mais tensa, mais nervosa da família. Então era uma menina, chamava Olga, 15 anos. Então a Olga ficou aqui para tratamento, a família voltou para casa. Então a casa parou de ser assombrada, mas aqui começou a ficar assombrada. Onde ela está. Que não é uma pessoa que tem, digamos, faculdades, poderes, está perturbada. Então a telergia, agora podemos já falar essa palavra, a telergia sai, desloca, faz miséria e a gente não sabe a origem, mas tem uma pessoa num raio de distância, para 50 metros, pode ser na casa do vizinho, que é alguém que está mexendo e perturbando. Então, no caso de uma casa assombrada, nós precisamos primeiro ver se não é alguma safadeza, desculpe a palavra, de alguém que quer que você saia da casa para ele ocupar. Isso também existe. Às vezes uma pessoa, para a casa ser desocupada, então produzem fenômenos para assustar os moradores, eles mudam e aí vem aquele que está interessado na casa. Ou de vingança, para desvalorizar, para se vingar, pode ser. Então tem que ver se é um caso realmente em que aconteçam coisas paranormais. Se acontecem essas coisas paranormais, nós temos que reunir e localizar a pessoa que é a possível causadora dos fenômenos. Vocês procurem uma pessoa mais jovem, sensível, nervosa. Então é mais fácil de encontrar assim. Agora, falando em falsos casos de casa assombrada, apareceu uma família aqui que jurava que a casa era assombrada e tinha bilhetinhos escritos pela assombração, em folha de papel assim de escola, de linguagem, com letra de criança, com tinta esferográfica. Quer dizer, os filhos deles estavam pregando uma peça, mas a gente tem uma facilidade para acreditar nas coisas que eu vou lhe contar. A tendência é mais acreditar no sobrenatural, né, do que acreditar no natural. Padre Sasaki, jesuíta, uma vez fez demonstrações no salão paroquial de fenômenos obtidos no espiritismo com a finalidade
de mostrar que aquilo era tudo natural, que não era nada de espírito, que era, ele fazia e contava como é que era. Dia seguinte eu encontrei com um dos paroquianos, perguntei para ele, como é que foi a sessão ontem lá na igreja, foi boa? Ih, seu padre, o senhor não sabe nada, o que está acontecendo? O padre Sassá que deu para espiritismo, está fazendo sessão na igreja. O padre Herédia jesuíta, uns 70 anos atrás, ele fez umas sessões também na França, num palco, mostrando os truques todos, e muita gente sai dizendo, os espíritos estão fazendo e ele não está percebendo. E as pessoas têm uma facilidade para acreditar nessas coisas tremendas. Então, a gente precisa ser um pouco incrédulo. Aqui, há uns anos atrás, acho que uns 5 anos atrás, apareceu um caso no interior de uma voz que falava, todo mundo escutava a voz, ninguém sabia de onde que era aquela voz. E a voz falava, ia falando. A cidade estava apavorada, uma cidade pequena do interior. E foi um dos nossos pesquisadores para ver. Eu não sei se é um dos que estão aqui presentes ou se já foi embora, que aí já passou muita gente. Mas era alguém que ficava atrás da árvore falando. Ele falava e ninguém descobriu onde é que estava. O pesquisador foi lá e descobriu. Por que ninguém descobriu? E o medo de ir lá ver quem que é? Então, eu tenho que descobrir primeiro se aquilo não é um fenômeno de tapeação, se é truque, se não tem alguém interessado, e depois, então, localizar uma pessoa que será a possível pessoa causadora. Então, essa pessoa vai carecer de, primeiro, esclarecimento. Eu vou ter que esclarecer a pessoa e a família do que está acontecendo, certo? Você esclarece, olha, isso aqui não é um caso assombrado, mas essa pessoa está perturbada, ela tem que ser removida da família e fazer um tipo de tratamento. Ah, mas não tem dinheiro, é longe, não tem quem faça, a psicanálise é muito cara, custa muito tempo. Então, coloca essa pessoa longe da família, não é? Às vezes, se é um lugar do interior, tem um sítio onde ela possa ficar, uma fazenda, manda descansar, alguém conversa com ela, vê o que está acontecendo, aí um padre carinhoso escuta a história, procura ajudar, às vezes tem problema na família, às vezes um pai que prende muito, um relacionamento difícil, então você procura favorecer que a pessoa se abra e converse, porque muitos, você pega médico homeopata, o médico homeopata, ele conversa com você 1, 2, 3 horas em seguida. O que cura muitas vezes é a atenção, é a conversa que ele dá, aquelas coisinhas que dá ali, não de nada. Se você começa a tomar, a doença aumenta, ele fala isso mesmo, a homeopatia aumenta o sintoma para o organismo descarregar. Tá? Mas a conversa, um bom médico é aquele que sabe conversar. Então a pessoa desabafa. Tinha um irmão jesuíta no Rio Grande do Sul, que ele fazia curas milagrosas. Mas como era jesuíta, não era curandeiro. Ele era milagroso. Era milagroso. A coisa mais gozada é quando eu falo besteira, vem a cara do Padre Quevedo lá atrás. Mas ele chegava, a pessoa, e mandava a pessoa se confessar. A primeira coisa, faz uma boa confissão, confessa todos os pecados, não deixa nenhum. E a pessoa então se confessava, fazia um ato de contrição, ela já ia para a sessão aliviada. Então aquilo fazia bem e ele conseguia muitas coisas. Às vezes é um peso. Eu uma vez atendi uma senhora, ela foi numa clínica paranormal aqui de São Paulo e falaram para ela que a sensitiva que fez a regressão, né, foi falando para ela o que tinha. Então falou, quando ela foi concebida, que a mãe tinha um problema, não sei o que, e dali é que vinha tudo aquilo, aquelas perturbações. Bom, então, de acordo com a sensitiva, as perturbações que essa mulher estava tendo era da época do útero. Aí eu fui conversando com ela, quando que começou mais ou menos. O que aconteceu, mais ou menos, que mudança na vida dela houve naquela época. Então aconteceu que ela era uma mulher casada e tinha, naquela época que começou o nervosismo, tinha arranjado um amante. E ela era uma pessoa assim, de consciência delicada, aquilo estava dando problema de nervosismo para ela. Mas não foi visto o negócio lá de útero. Eu falei, olha, você resolve o problema da sua consciência primeiro. Se continuar, aí você vem, mas eu acho que aí vai resolver, porque a sua consciência está te perturbando, está gritando muito alto e dando nervosismo. E isso aqui acontece aos montes, estou dando um caso como exemplo, acontece aos montes. Então você precisa criar um clima favorável, a pessoa tem que ter confiança de abertura, para ela se abrir, não é?
Isso é uma condição. Tem que chegar e a pessoa sentir-se à vontade. O tempo da pessoa, o ritmo dela, respeitar, não assustar. Quem viu o ET sabe como é que aquele bichinho fez para chegar o menino, não é? Com muito cuidado, foi chegando aos pouquinhos, não é? Pequeno Príncipe fala isso, assim, de como é que se cativa, não pode ser uma coisa violenta. Então, sobre como é que se trata essa pessoa, então procura isolar, tira da casa, a casa para de ser assombrada, então todo mundo já vai ver que realmente era aquela pessoa. E você procura, veja bem a parte do sofrimento dela, se você pode aliviar. Agora, com relação a fazer um tratamento, às vezes essa pessoa vai precisar de um tratamento neurológico, às vezes um tratamento psiquiátrico, às vezes um tratamento psicológico. Muitas vezes basta um esclarecimento e uma ajuda assim, ela já sai daquilo. Porque a neurose tem uma coisa curiosa, é um círculo vicioso, né? Ela fica nervosa, aparece um fenômeno, aí fica mais nervosa ainda porque está acontecendo e o fenômeno vai se multiplicando. Mesmo que tenha um esclarecimento, então alivia. Aí o processo é inverso, aliviou, bom, então é isso mesmo, alivia tudo. Muitas vezes é caso para o tratamento. Quando a pessoa começa a ver coisas assim, ver demônios, ver isso, ver aquilo, pode ser um fenômeno de alucinação. Então ela vai talvez ter que tomar um anti-alucinógeno, alguma coisa que um psiquiatra vai receitar, que vai tirar a alucinação. Agora, entre parênteses, com relação ao psiquiatra, é necessário tomar muito cuidado, porque a psiquiatria no Brasil está, infelizmente, está horrorosa. Não é a minha opinião, é a opinião de um grande psiquiatra que eu conheço, meu amigo, ele bota abaixo de zero a psiquiatria. Aqui, ele, não sou eu que estou falando. Então você precisa encontrar um psiquiatra de confiança. Bom, psiquiatra bom. Psiquiatra de NPS, por exemplo, ele quer atender 10 por hora, porque cada guia ele ganha um pouquinho. O que você tem? Que vai receitando logo. Então não adianta nada. O psiquiatra de NPS, você aprende NPS para outras coisas talvez, mas psiquiatria, se tiver sorte, muito difícil. Geralmente a tendência é dopar a pessoa, encharcar, isso não resolve nada. A pessoa se abrindo, conversando, falando dos seus problemas, a gente ajudando, aí é diferente. Às vezes basta uma conversa, mas às vezes tem que fazer terapia, não adianta mesmo. Psicoterapia não dispensa. Agora, no caso de uma pessoa que entra nesse tal de transe que nós falamos, que ela sai de si e que ela fica forte, que derruba, precisa 4 ou 5 para segurar, mas onde que vem essa força que tem 4 pessoas para segurar, 6 pessoas para segurar, não consegue segurar, ela faz assim, voa todo mundo. Essa força é uma força natural que todos nós temos. Agora, eu costumo comparar a nossa energia com dinheiro no banco. Você tem dinheiro na conta corrente, que você põe e tira, e muitas pessoas procuram ter uma reserva, que elas vão depositando na poupança. Então, você precisa de um dinheiro imediato para fazer uma compra, você vai e tira da conta corrente. Se precisa de um dinheiro maior, você espera um dia e tira da poupança. Você fala, mas você não tinha dinheiro, como é que apareceu? Pois estava na poupança, apareceu. Agora o que acontece? Você foi a zero. Então, agora até fazer de novo vai demorar e tem que reabastecer. Então, a nossa energia, temos energias que nós usamos correntemente e temos energias de reserva. Por exemplo, a mãe de família está lá, morrendo de sono. Passei essa semana, dormi pouco, trabalhei muito. Aí o filho fica doente. Ela vara a semana inteira, não dorme, cuida, vai para cima, vai para baixo. De onde que ela tirou essa força? Caso de incêndio, tem paralítico que sai correndo, e é paralítico de verdade, sai correndo e foge do incêndio. Isso aí eu escutei falar quando estudei psicologia e já encontrei na realidade. A pessoa tira uma força que está dentro, a força de reserva, e usa aquela força. Aí também acabou aquilo na rei, ela acaba. Você fala, como é que é? Ando, portanto posso andar. Descartes podia dizer uma coisa dessa, se você anda, portanto pode andar. Não é? Penso, portanto existe. Não, você anda, portanto você pode andar. Quando tem incêndio, que você fica apurado, que não tem outro jeito para fazer, e se gasta tudo e depois volta naquela porcaria. A não ser que seja uma paralisia histérica, né? Mas então a pessoa tem energia de reserva. Agora, a pessoa tem um trânsito, começa a quebrar as coisas, então todo mundo vai segurar a pessoa. Aí eu vou fazer uma pergunta, como é que esse pessoal que faz isso
num gabinete de psicoterapia, por que não quebra as coisas, não quebra nada? Por que não quebra nada? Talvez, também a maneira de tratar, pode ser que falta o público ou a maneira de tratar, porque existe certos descontroles que a pessoa pode realmente quebrar as coisas, ela pode quebrar, porque ela sai de si, está furiosa, ela não quer saber de nada, mas aí, tem o público e tem coisa para quebrar. Em vez de segurar a pessoa, é melhor segurar as coisas para não quebrar, tirar do caminho e falar, você vai se machucar, e tem vidro. Então a pessoa tem um trânsito na minha sala, começa aquele pererecá e começa, cuidado, você vai bater a cabeça na cadeira, olha que tem uma cadeira aí, olha, aqui é a esquina da mesa, cuidado aqui. A gente vai conversando com a pessoa, vai eliminando, aí pode bater, você quer uma almofada para bater? Surra aqui. Quando a pessoa está com raiva, está cega, ela surra qualquer coisa. Tanto faz para ela pegar uma cadeira e quebrar, como pegar uma almofada e esmurrar, porque ela precisa descarregar aquela energia. Então nós temos a almofada no consultório, você dá e manda surrar, bate aí, surra. É que é uma técnica que a gente usa com criança. A gente não tira uma coisa da criança, a gente põe uma coisa no lugar e ela se interessa por outra coisa, né? O dia estava lá o Denis, aquele lourinho pequenininho que está aqui hospedado com a mãe dele por enquanto, e ele gosta da minha sala, então ele fica acendendo e apagando a luz, tic, 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 tic. Aí chega o cliente e tem que sair, ele fala, não saio. Então você pode pegar o menino e arrastar, e ele vai chorando e vai berrando. Você pega, arranja um brinquedo, põe lá e fala, Denis, vem cá ver isso aqui. Ele sai correndo sozinho, né? Quando eu era pequeno, eu vi contar uma história de um burro que não andava, batia no burro e não saía do lugar. Então chegou um sujeito que era um pouco menos burro, pôs um pouco de alface aqui na frente, assim, o burro foi atrás da alface e andou. Mas acontece no caso de trânsito que geralmente o pessoal escolhe o caminho mais difícil. Vai quebrar, então todo mundo pula em cima para segurar. A pessoa fica mais furiosa e aí mesmo bota para quebrar. Então muitas vezes aquela fúria dela não iria tão longe, mas como você está segurando, não está deixando, aí vai. Então seria, tira o pessoal da sala, evita, puxa as coisas, desvia dela, que ela não está vendo, mas você está, não é? E é uma primeira medida. Esse negócio de segurar, agora, se ela está tão perturbada que realmente ela pode se ferrar, pode machucar, então chama a ambulância e bota a camisa de força, porque aí também já não é transe, aí já é, eu estou falando de transe, aí já é um tipo de loucura, que ela tem uma agressividade muito grande e com necessidade de quebrar já é diferente. Aí já se é uma loucura é outra coisa, mas se é um transe, dá-se um fenômeno curioso, que a pessoa, ela fica agressiva com o pessoal de casa, com seus familiares, mas ela vai respeitar um estranho que lhe fale mansamente. Ela respeita. Não, porque toda a revolta dela está contra o pessoal de casa. Você já viu a pessoa falar assim, com o pessoal de casa deu uma fera, agora trata todo mundo fora, trata muito bem, agora só em casa que é ruim? É um fenômeno parecido. E em casa vira uma fera, então a pessoa começa a agredir os caseiros. Quando apareceu aqui um caso de um menino, ele tinha ataques assim de transe, eu vi o pai dele segurando por trás, forte, o pai dele é musculoso e ele era pequenininho, acho que tinha uns 7, 8 anos. Ele cuspia na cabeça do pai, na cara do pai, virava para cá, para lá, para ele cá, e o pai segurando o menino, tá. É isso aí, o padre Quevedo me falou para tratar dele. Eu falei, não, eu vou fazer eu estava no começo do meu trabalho aqui com esse elemento. Falei, eu vou ficar assim, ele vai cuspida e ficar todo marcado. Falei, não. O padre Quevedo falou assim, não tem perigo. Você se fecha com ele num recinto fechado, ele não vai te fazer nada porque você é um estranho, ele vai respeitar. Ele não vai te fazer, você pode tranquilamente, sendo um estranho, ele vai respeitar, não vai te fazer nada. Então, eu aprendi essa regra. Portanto, de casa, familiares, gente, aí não funciona. Então, é necessário que, por isso trazem para você, que não está envolvido na família, então você é aquela pessoa de fora, que como Netuno, vai colocar o seu tridente em cima das ondas do mar e serenar a tempestade. Virgílio, Eneida... 3,55. Mas então é isso, quer dizer, a pessoa fica furiosa e segura. Se não é um caso de loucura, de uma pessoa que já faz isso, quebra, se bate até a cabeça na parede, é diferente. Mas se está em transe mesmo, então você fala mansinho, fala carinhosamente, com cuidado, vai arrastando os objetos, deixa ela desabafar e vai falando mansamente com ela, vai procurando o que nós chamamos de rapport.
Rapport é um relacionamento de comunicação amistosa. Você se comunica, você fala e ela ouve e se volta para você com atenção. Isso é rapport. Então, você estabelece o rapport com a pessoa. Vai falando com ela, vai falando... Tem? Você estabeleceu o rapport com o menino? Não, esse afinal eu não tratei, passei para o Padre Geraldo. Eu vou dizer, eu sou muito sincero, eu não me achei com segurança bastante para cuidar daquele caso. Então, eu ia até cuidar, só que falei para a Quevedo, eu não fico sozinho com ele, eu não vou entrar no carro com ele. Mas aí o Padre Geraldo entrou e começou a conversar com ele, se deu bem com ele, se bem que o Padre Geraldo saiu com a mão mordida, aqui com marca de dente, porque ele... Aí eu falei, tá vendo, se fosse eu... O Padre Geraldo falou, não, mas eu fiz uma experiência de segurar que eu queria ver como é que ele reagia. Se eu tivesse conversado só, não teria acontecido. Mas eu quis fazer essa experiência, eu quis ver como é que ele era, testar a força do menino. Então tá bem. Mas eu fiquei meio assim. Agora, depois eu peguei prática, agora já é diferente, né? Acontece que a pessoa vem e a gente vai falando mansinho. Você vai falar com aquela moça endemoniada. Aquela que o senhor mostrou. Eu conversei com aquela moça endemoniada, como é que fiz rapport? Quando ela veio, ela não estava, porque a pessoa tem a crise e depois fica normal. Tem a crise e fica normal. Eu fiz o rapport com ela normal. A Laís, aquela que tinha os 7 demônios, eram 7 mesmo, aquela eu fui fazendo o rapport assim, quando chegava o Satanás, eu falava, eu quero ser teu amigo. Então ele falava que não queria fazer amizade comigo. Eu queria fazer amizade com ele, nenhum. Então ele falava, tá bem, então eu não quero ser seu amigo. Mas eu quero ver você, fala sobre você, conta como é que é, você é poderoso, você faz isso, você faz aquilo. E aquela conversinha, eu ia conversando com ele. Então quando ele viu, ele tinha feito assim um relacionamento de quase amizade. Tanto que ele falava, eu vou achar falta de você quando for embora. I'll miss you when you go away. Então ele me falou que ele ia achar falta de mim quando eu fosse embora. Bom, mas é com a conversinha. Quando eu era menino, eu sempre gostei de história em quadrinhos. Ainda hoje eu não leio todas, mas tem umas prediletas. Eu me lembro que uma vez tinha uma cena assim, que o herói começou a atravessar uma pinguela, uma comprida, e embaixo era um abismo imenso, porque ele tinha que chegar do outro lado para executar a tarefa de herói. E aí soltaram um monstro, que era um misto de gorila com um lobisomem, que vinha do outro lado. Quando ele viu, se ele voltasse, não dava tempo. Se ele continuasse, o monstro ia pegar. Se ele caísse, era o fim dele. Aí eu falei, e agora, como é que ele vai fazer? Virei a página e estava escrito, então ele falou com palavras suaves à besta. E a besta o escutou. E carregou e levou para o outro lado. Quer dizer, a Bíblia já fala que a palavra branda quebra a ira. E a sabedoria popular fala que duro com duro não faz bom muro. E uma coisa que eu me convenci, no meu trabalho, a terapia que cura é o amor. O amor cura tudo, o amor cura tudo. Se vocês podem fazer pesquisa, por que a falta disso, por que a falta de vocações, por que os cristãos assim, por que os cristãos fazem isso, você vai ver, é a falta do amor, que a gente fala muito, mas na hora H mesmo é difícil. Eu não sei se contei para vocês, esse caso eu estou com o endereço para propor à turma do Fantástico, se eles querem ver. Uma senhora, quando ela era moça, fizeram uma calúnia contra ela. E ela não teve estrutura para aguentar essa calúnia e entrou num porão e não saiu mais de lá. 15 anos passou ela dentro desse porão. Não só 15 anos dentro do porão, como ela não saiu da cadeira para dormir. Ela ficava sentada na poltrona, dormia na poltrona e não saía da poltrona. 15 anos. Quando a poltrona do peso dela afundava e chegava no duro, eles trocavam a almofada por outra. Não havia banheiro dentro, ela fazia suas necessidades no porão. Ficou uma coisa insuportável, a pele dela ficou uma crosta. 15 anos.
Qualquer pessoa que chegasse, ela atirava coisa, jogava, xingava, então eles não sabiam o que iam fazer com ela. Qualquer psiquiatra que se preze vai dar um diagnóstico de reação involutiva, depressiva involutiva e incurável, esquizofrenia. Porque depois, a calúnia foi feita quando ela estava com 30 anos. Agora, 45 anos, indo para 50, que isso é uma coisa sem cura. Foi uma missionária leiga, que eu conhecia, que contou a história, inclusive participou de uma maratona, e ela deu esse testemunho na maratona. A missionária leiga bateu na porta, falou que queria falar com ela, falou mansamente e usou de palavras brandas com a besta. Falou mansamente, ela abriu para ver quem era, começou a xingar, a missionária colocou o pé na porta, não deixou fechar a porta, foi falando com ela, falando, tirou de lá, levou para um hospital, onde ela tomou um banho, não com sabão, mas com uma substância especial aí do hospital que eles usam. Lavou, deram roupa limpa, resultado, ela está agora num asilo de velhos, ela está no asilo de velhos, comunicativa, alegre, brincalhona, participou da maratona como gente grande, falou que quando tivesse que podia convidar. Engraçado, uma pessoa esquizofrênica, involutiva, depressiva, 15 anos no porão, como é que virou? Qual foi a terapia? Foi a terapia do amor. Essa missionária foi lá e deu para ela uma coisa que ela nunca teve, carinho. Existem provas, evidências de que a falta de carinho para uma criança, um nenê, pode causar tanto morte como retardamento mental. Então, a maneira de tratar com uma pessoa dessas tem que ser uma maneira branda. Agora, eu não vou dizer para vocês que a brandura consegue tudo, porque há horas que a pessoa tem que ter firmeza, não é? Tem que ser suave, mas firme. Eu estava conversando com a Jo lá em cima. A Jo é uma das meninas que cuida dos hóspedes, e de vez em quando, fatalmente, vamos ter gente aqui que entra em transe, claro, sinal que ela está passando aí na... Então eu disse: Jo, eu vou te convidar para minha aula lá embaixo, eu vou te entrevistar, como é que você cuida com as pessoas em trânsito? Não podemos descer, e também não quero de jeito maneira, não me leva. Eu falei, não ia trazer, claro, não ia forçar. Então eu vou gravar uma entrevista com você, vou tocar a entrevista lá embaixo. Eu falei, não, eu falo tudo aqui mesmo. Então como é que você faz? Ela falou, a gente trata com brandura, isso que eu falei. Mas às vezes não resolve não, às vezes tem que ser muito firme. Quando falha, a gente tem que ser firme com a pessoa. Como é que você faz? Aí eu falo assim, eu mando em você, você vai ter que me obedecer. Ou você me obedece, ou então você vai ver uma coisa. Eu mando, eu tenho autoridade, você vai ter que me obedecer. Agora sai disso aí. Isso que funciona. Então é uma técnica que elas inventaram em cima. Se falha brandura. Mas vamos ver tecnicamente qual seria o procedimento com a pessoa em transe. Então, ela veio para você em crise. Então você vai ter que estabelecer o rapport com a pessoa que está em crise. Você fica sozinho com a pessoa. Retira da sala especialmente os familiares. Lembre-se que sem plateia não há show. Pode haver ensaio, mas show não tem. Não sei se eu contei quando a Cilei estava aí, um dia começou a dar aquelas gargalhadas demoníacas. Eu já tinha visto a primeira edição. Quando chegou naquela começou de novo, eu falei, Cilei, você vai dar as suas risadas sozinha, porque eu vou sair da sala e só volto quando você acabar. Saí, mas fiquei escutando para ver se parava. Parou, acabou. Aí voltei na sala, ela estava no chão, tranquila, quietinha. Então, quer dizer, só tem show se tem plateia. Então tira, fica você com a pessoa, aí você procura se comunicar, procura que ela te escute, que ela saiba que você está falando com ela. Porque às vezes a pessoa está num transe assim tão fora que ela não vê que tem gente falando com ela. Eu depois na outra vez eu vou tocar para vocês a fita da Olga, que eu falava e ela não me respondia. Tem que procurar, pega na mão da pessoa, pega na mão, fala, olha, calma, eu vou falar com você, escuta o que eu estou falando, escuta. Tem um momento que ela vai dar atenção para você. Então esse é o momento de rapport. Aí você diz, olha, você está tendo um pesadelo, eu vou tirar você desse pesadelo. É um pesadelo, você vai sair disso aí, viu? Você vai sair. Eu vou contar de 1 até 7, de 1 até 5, bem devagarinho. Quando chegar naquele número aí você sai. Aí você sai.
E você começa, 1, você vai sair agora, hein? Você vai sair, você vai voltar ao seu natural. 2, 3, 4, respira fundo, vamos, respira fundo, obtenha aquela respire fundo. Aí então você chega ao cume do rapaz. Se ela não respira é porque já saiu, né? Puxa o ar, enche o pulmão. Isso, agora. Se você combinou que era o número 5, 5. Aí ela sai. Se ela não sair, você fala, você não conseguiu, vai ser agora, já está melhorando. Você tenta a segunda, terceira, quarta vez. Então, ela ordinariamente, ela sai do transe. Você combinando essa técnica. Aliás, há pessoas, gente que tem pesadelo, por exemplo, né? Já agora vou fazer uma digressão. Uma pessoa que tem pesadelo. O Padre está sem intérprete, qualquer coisa, levanta o dedinho aí que eu repito, viu? Com muito prazer. A pessoa está tendo um pesadelo. Você, então, entra naquele estado assim, que você não sabe se está dormindo ou acordado, mas não consegue se mexer. Você fica parado na cama, assim. Tem gente que acontece isso. Fica parado, não sabe se está acordado dormindo, não consegue se mexer. Ou entra num pesadelo. Então, toda noite antes de você dormir, você bota na cabeça, até isso entrar no fundo do subconsciente. Você bota na cabeça, se eu entrar nesse estado, eu vou contar de 1 até 5 e vou sair no número 5. Aí, quando você está no seu pesadelo, você vai celebrar, porque a gente lembra. A gente lembra que o subconsciente vai lá para... Aí você faz 1, vai reprisando o corpo. 2, 3, 4, 5. Aí você desperta. Assim era uma vez um pesadelo. Ele fica interrompido, você sai daquele estado também letárgico. Então essa mesma técnica vale para uma pessoa sair daquele estado de transe. Outra técnica é você começar, simplesmente vai conversando com a pessoa. Esse rapazinho um outro que apareceu aqui, que parecia um lobisomem, nós até filmamos, foi filmado, não sei se não é Juscelino, é Joelino, coisa assim, Joelito, não sei. Esse menino, a primeira vez que ele ficou assim, todo ruim, os que cuidaram dele, não fui eu, foi simplesmente conversando, foi para Geraldo também, foi só conversando com ele, foi procurando o rapaz, conversando, foi amansando a fera, e falou mansamente a besta, e a besta não entrou na dele. Foi falando com ele mansamente e ele acabou voltando ao seu natural. Lembre-se que eu disse na outra aula que o transe é uma necessidade de um desafogo, de um desabafo. Ele pode desabafar com violência, então aí você vai até proporcionar, dar uma almofada para ele surrar, uma coisa, bata aqui, ó, bata aqui, surra aqui. Como também você pode modificar o tônus emocional dele mediante uma passagem da agressividade para a afetividade. Então isso aí é uma forma de lidar com esse elemento. Hein? As características da pessoa em estado de transe, ela modifica-se fisicamente, ela modifica os olhos, quando ela começa a estar em transe, parece que ela está assim, entrando num sono. Modifica o tônus muscular, ela pode relaxar ou pode ficar muito tensa, muitas vezes ela fica agitada, muda a voz, muda a fisionomia, às vezes faz careta, às vezes franze a testa, todo o corpo. E se é uma pessoa que tem algum conhecimento do que se passa no espiritismo, ela vai fazer igual aquilo que ela vê lá. Se é uma pessoa que viu o filme Exorcista, ela vai fazer igual a menina do Exorcista. Quer dizer, aí a pessoa fica muito influenciável, ela vai seguir um modelo. Se não tem modelo para seguir, ela dá um perereco da cabeça dela lá, mas vocês vão ver que ou ela faz uma coisa assim estranha dela, ou então ela segue já um modelo preexistente. Mas ela se modifica, fisicamente ela fica modificada. Ela pode, uma pessoa, por exemplo, muito piedosa, pode começar a dizer obscenidades, palavrões, muda o vocabulário, blasfêmias contra Deus e contra os santos, porque no fundo, muitas vezes há muito de revolta, a repressão traz a revolta. Gargalhadas histéricas, que não é gargalhada de quem está achando graça, em coisíssima nenhuma. Pode dar uivos como um animal. Muitas vezes acontece que antes de a pessoa se transformar numa coisa, ela vê aquilo como que está se rodeando a casa, ela vê um vulto rodeando a casa.
eu estou vendo um lobo. Tem um lobo ali, ó. Eu vi um lobo, então ela vê o vulto. E depois aquilo incorpora, parece que o lobo estava rodeando, depois entrou nela, né? Isso é a explicação popular. Agora, de fato, o que aconteceu foi o seguinte: ela estava com aquela tendência, ela primeiro projetou fora, depois ela assumiu. Então são essas mais ou menos modificações da pessoa que... É uma crise histérica, tanto que o transe é chamado por muitos de crise histérica, não é? Assim, a gente pode chamar de crise histérica, mas a palavra histeria modernamente está reservada para um outro tipo de reação sobre o qual eu vou falar mais tarde. Agora, não. Hein? Ele falou que se ela pode cortar de imediato, quando ela vê o lobo, se ela pode cortar, outra pessoa pode cortar. Uma pessoa que vê, porque o ser humano é assim, ele acredita no que vê. Para ela existe o lobo. É uma coisa que ela está projetando de dentro dela. Então para ela aquilo existe, o vulto realmente quer pegar. É difícil tirar da cabeça. Primeiro vê, depois, mais tarde, ela se transforma. Mas isso aí é muito difícil. Isso aí tem que ver a psicoterapia, né? Aí precisa entrar o esclarecimento. O esclarecimento pode ser que ela necessite ser medicada, nesse caso, porque é uma alucinação. Aí isso supõe um desequilíbrio já maior na cabeça, não é? Às vezes a pessoa está fraca, está esgotada. Eu estou dando agora, eu comecei o que a gente faz. Agora, o que está se passando na pessoa, o porquê isso funciona, o porquê aquilo funciona, isso eu vou falar depois. Depois eu vou dar coisa sistematicamente. Aliás, também, nas últimas aulas, um aí de trás me falou se existe uma instituição onde a gente fortaleça a pessoa para não acontecer essas coisas. Lembra até eu falei, a instituição familiar, a família bem orientada, tudo. Depois eu vou falar da prevenção para não acontecerem essas coisas. O que a gente deve fazer para prevenir esses males, né? Para não dar. Bom, agora existe um outro tipo de ataque que não é transe. E nós devemos fazer a diferença. É o ataque epilético. Tem o grande mal e o pequeno mal. No grande mal, a pessoa cai repentinamente. Eu acho que não há uma pessoa aqui que já não viu acontecer isso. Ela espuma pela boca, ela se sacode, tem convulsões, ela retesa os músculos e depois de um certo tempo, então, aí relaxa, acaba e ela não se lembra de nada. O ataque epilético. No pequeno mal, a perturbação é menor, ela pode ter uma tontura, ela volta, às vezes ela nem sabe que tem, uma coisa tão fugaz que ela nem sabe que tem. Está levando uma pilha de pratos, daqui a pouco os pratos estão no chão, ela fala, escorregou, mas ela não percebeu que houve uma falha na cabeça aquela hora e a pilha de pratos caiu no chão. Quanta menininha leva a bronca da mãe por derrubar, quebrar as coisas quando está realmente com pequeno mal, que é um tipo de epilepsia. Então, o que é essa tal de epilepsia? Se você vai conversar com... Só tem esse ataque? Bom, vamos por ordem. Primeiro, vamos distinguir do transe, a epilepsia do transe. Quando uma pessoa, olha, fulano de tal cai no chão e fica estrebuchando. Muito bem. Aí você pergunta, acontece muito, ela se machuca? Porque quando a pessoa tem epilepsia e ela cai de um quarto, quinto andar e não faz nada, ela cai. Ela bate a cabeça, ela se corta, ela se machuca. Mas quando é uma histeria, usando essa palavra, quando é um ataque histérico, quando é uma coisa assim psicológica, não é epilepsia, ela cai com jeitinho e não se machuca. Ela pode dar um arranhãozinho assim que escapa, que até a gente pode escapar de vez em quando, mas ela não se machuca. Você nunca se machucou. Ela sempre cai. Às vezes a pessoa olha assim ao redor, escolhe um lugarzinho e vai lá e cai. Eu conheço uma que fala assim, eu estou sumindo, vou indo e cai. Não é? Então nós temos que distinguir. Agora, quando é epilepsia, então as seguintes medidas devem ser tomadas. Primeiro, retirar as pessoas curiosas, porque as pessoas curiosas que juntam só tumultuam aí a guerra, né?
Tira, olha, vamos parar, a pessoa está doente, sai de perto que é pior, ela vai ficar pior, vai passar mal, tira. Coloca na boca um lenço que é para ela não morder a língua, que ela pode, ela cerra os dentes e pode morder a língua severamente. Para morder a língua. Espera o ataque passar. Não se pode fazer nada. Espera o ataque passar. Verifica se ela está tomando a medicação corretamente, porque há pessoas que não tomam a medicação, não aceitam a doença, não aceitam a medicação, e há pessoas que misturam a medicação com bebida alcoólica, tomam comprimido e depois em seguida vai tomar um copo de cerveja. Porque a epilepsia é controlável com medicação. Podemos controlar a epilepsia. Se a pessoa não toma o remédio, então ela vai ficando cada vez pior. Então ela tem que tomar. Isso é caso para neurologista, não é psiquiatra. O neurologista é um médico especialista em distúrbios nervosos, de nervos. Por exemplo, a epilepsia para neurologista, uma falta de coordenação motora, a pessoa não consegue coordenar as mãos, para neurologista. Às vezes, dores de cabeça, cefaleias horríveis que vêm de um mau funcionamento nervoso. Então esse é o assunto para neurologista. Aí então você leva. O psiquiatra, ele já está mais indicado para, não é para falta de coordenação, para a parte material dos nervos, mas as doenças que são consequências, que são as psicoses, não é? Paranoia, por exemplo, mania de perseguição. Pois quando eu falar das psicoses, que eu vou falar, então vamos ver o domínio do psiquiatra, qual que é. E o psicólogo fica com as neuroses. Então, o mundo das perturbações nós dividimos assim. São especialidades diferentes, né? Tem assim as desordens mentais. Se é um distúrbio físico dos nervos, mas físico, quer dizer, o nervo da pessoa, os nervos da pessoa não estão bem, então aí é neurologista. Se essa pessoa apresenta psicose, é psiquiatra. Mesmo que ela veja um psicólogo também. Às vezes o psiquiatra bom trabalha geralmente junto com o psicólogo. Agora, se é um caso por uma neurose, ou desordem de caráter, bom, como neurose é psicólogo. Psicólogo clínico. Depois eu vou falar do papel da psicanálise. Uma desordem de caráter, eu vou dar mais tarde. Agora só estou dando isso, por enquanto, só registrei, depois eu vou dar mais tarde. Uma desordem de caráter, eu vou voltar tudo isso aí de novo. Uma desordem de caráter, vai supor aqui uma equipe. Vamos ter que ter psiquiatra, psicólogo e ainda assistente social. Daí vai entra prostituição, homossexualismo, tem que precisar de orientação, às vezes por medicação, maconha. Então aí já entra um monte de gente, história de caráter. Há casos de que vai para psicólogos, vamos ver. Eu estou falando isso aqui por causa do exemplo da epilepsia, né, que a epilepsia é um caso típico para o neurologista. E o neurologista também, por isso é bom. Vou dar um exemplo. Aqui apareceu há tempos atrás, uma moça, que o causa dela é Nicódemo, judeu. Quem quiser um bom médico procura judeu, porque ele só acredita nessa vida, a outra não tem, então eles garantem essa aqui. E eu estava dizendo para ele, como é que você consegue esses resultados fabulosos, né, com seus pacientes? O que você receita? Ele falou, Godoy, eu receito isso que está na farmácia que todo mundo receita. Ele falou, e como é que fica o monstro? Ele falou, o segredo é a dose. Bom psiquiatra tem que saber dosar. Isso aí olha, isso vale para a religião também.
A gente às vezes dando religião demais pode perder a pessoa, tem que dar na dose certa. Vale para tudo. Então eu estava falando do encaminhamento das pessoas, né? A epilepsia, histeria, são mais ou menos casos que aparecem. Casa assombrada. Vocês vão receber gente que bebe e gente que fuma maconha. Ou então alguma mãe que vai em segredo e fala assim, meu filho é homossexual. Então eu vou falar desses casos. O alcoólatra, o alcoolismo é uma doença, não é uma sem-vergonhice. É uma doença. D-O-N-E, cedilha A. Faltou nada. É uma doença. Então ele tem que ser cuidado. É uma doença na desordem de caráter. Pode no meio estar incluído uma neurose, pode ter até um pouco de psicose, mas é uma coisa que ele não tem culpa. Então, se você começar a chamar os brios e falar, você é um pai de família, onde se viu o bebê, responsabilidade, não, é pior, aí é que ele vai encher a cara. Então tem que ser tratado. Geralmente na base do alcoolismo está uma autodepreciação. Ele se deprecia, ele não se aceita, ele se acha incompetente. Então ele supre aquela competência com uma falsa alegria, procura conquistar as pessoas, ou então às vezes agride. Meu pai, quando era pequeno, me falou que Noé, quando ele regou a vinha, Noé aquele que fez o vinho, né, conta na Bíblia, que ele regou com sangue de macaco, porco, macaco e leão. Espera aí, primeiro foi o macaco, depois foi o leão, depois foi o porco, né? Então, por isso que quando a pessoa bebe, primeiro fica alegre que nem um macaco, depois fica valente que nem um leão, depois dorme que nem um porco. Então, o alcoólatra, ele foge. Então, na cura do alcoolismo, né, que fazem essas clínicas, eles desintoxicam a pessoa e depois eles dão uma droga que o torna incompatível com o álcool. Se ele bebe, ele passa mal. Então, por uma temporada, ele não vai beber. Mas, passado o efeito daquelas drogas, ele pode voltar a beber de novo, porque ele está dependente psicologicamente e fisiologicamente da bebida. Então, o que mais funciona é Alcoólatras Anônimos. Isso é o que mais funciona. Quem não tem na sua cidade, olha, uma terapia barata, bota Alcoólatras Anônimos, que mais funciona. E sendo que não funciona para todo mundo, porque muitos abandonam. A estatística é assim, 50% abandonam. Desses 50%, metade volta, depois metade sai. Então é assim, uma badalação. Agora, esse é o que mais funciona. Quando eu aceito o tratamento para alcoólatras aqui no CLAP, eu digo o seguinte, eu aceito seu tratamento com a condição que você frequente o AA. Porque o AA vai dar um apoio que ele vai precisar o resto da vida. Ele vai precisar daquele apoio, senão ele cai de novo. Então eu trato da neurose dele, procura se tem neurose, trato da neurose, dá-se um reforço, até de base hipnótica, e então ele procura o AA. Qual o segredo do Alcoólatras Anônimos? É que lá ele encontra aceitação, que ele não está recebendo em casa, ele aí fica importante, ele vai na frente e fala para as pessoas, coisa que quando ele fala na rua todo mundo dá risada dele, caçoa dele. No bar ele é importante, em casa às vezes não é. Então ali, além de ele desabafar, estar com colegas, ele tem um apoio, uma atmosfera de apoio que não tem em outra parte. Então é uma coisa muito importante. E o que eu procuro fazer, como a bebida nem toco, eu procuro tratar de levantar o ego da pessoa, mostrar o valor dele, ele desenvolver as suas capacidades, cuidar do complexo de inferioridade que provavelmente ele está trazendo, ensinar a lidar com as situações, não é? No começo da minha estadia aqui, uma vez eu cuidei de um, e eu perguntei, por que você bebe? Ele falou, eu bebo para ficar desinibido, que eu sou muito acanhado. Eu falei, vou fazer uma hipnose para você ficar desinibido com um copo de água, não vai fazer diferença nenhuma. E a mulher dele assistia às sessões, e ela ficava sentada enquanto eu fazia a hipnose do marido. E eu fiz essa aí. E no fim eu falava assim, então você não vai ser capaz de provar o álcool. Você não vai ser capaz, porque você nem precisa disso, você não vai ser capaz porque te faz mal. Eu terminava a hipnose assim.
Um dia ela chegou e falou: doutor Godoy, eu não vou mais assistir as hipnoses do meu marido. Falei: por que? Não está gostando? Ela sempre... Eu não sou mais capaz de botar cerveja na boca. Eu tomava uma cervejinha, boto no copo, não sou mais capaz de tomar. Eu falei assim: não está certo isso aí. Eu não tenho problema de álcool, eu não vou mais fazer isso. Exemplo de hipnose acordada. Pegou nela também, né? Saiu na manchete o ano passado um artigo por um psicoterapeuta que ele disse que ele cura alcoolismo com hipnose. Então, eu acredito que seja uma arma boa, mas olha, sinceramente, eu acredito mais no AA mesmo, porque a pessoa fica boa uma temporada, depois volta, ela tem que ter um apoio, até o fim. E não é vergonha nenhuma. Falta 5? 15. E não é vergonha nenhuma. Eu conheço um senhor, o Padre Quevedo conhece, todos nós conhecemos. Ele é, na cidade dele, ele é líder, ele é industrial, é dono de uma firma importante aí que fornece para supermercados, advogado, foi candidato a deputado federal e, no entanto, ele frequenta o AA com toda a humildade, não vê vergonha nenhuma de estar no meio daquele povo. E fala, e ele fala abertamente, fala: eu bebi, eu pegava o revólver e ficava dando tiro na torre da igreja para tocar o sino de longe. Aí no Ceasa, o Vaninho sabe de quem eu estou falando. Aí no Ceasa, antes do estado de Jaguaré, tem uma estátua de um camarada assim forte, né? Nós queríamos localizar aquele trevo, então eu falei: vamos dar um nome para essa estátua aí, porque aí a gente já sabe de que está falando. No Ibirapuera nós já sabemos que aquele monumento chama-se Monumento do Empurra-Empurra. Quem já foi em Ibirapuera sabe. Então a mulher dele falou: vai ser o Incrível Hulk. Aí ele virou e falou: se eu tivesse no tempo que vivia, eu já de noite eu vinha aqui e pintava essa estátua de verde. Era isso que eu costumava fazer. Mas, então não é vergonha uma pessoa frequentar. Tem que botar na cabeça do alcoólatra que é uma coisa boa para ele. Com relação a drogas, aí vai chegar uma senhora para você dizer: meu filho está na maconha. O maconheiro, ele tem um argumento em favor da maconha, que realmente é um sofisma. Parece verdade, e é verdade, mas não é toda verdade, então já fica misturado. Ele fala assim: a maconha é menos nociva que o álcool. Entre um cigarrinho de maconha e um copo de uísque, a maconha faz menos mal. E é verdade. Se não, a maconha é muito pior, senão não era proibida. Isso não. A maconha é mais inócua que o álcool. Nós temos que dar a mão à palmatória. Agora, a maconha leva para coisas piores, porque onde corre a maconha, corre a cocaína, heroína, LSD e outras drogas dessas. O ambiente da maconha é esse. O ambiente da maconha leva a outros tipos de perversões. Então quem está na maconha não está numa boa. E tem uma coisa que é pior ainda. Se uma pessoa tem uma predisposição para uma determinada psicose, a maconha detona essa psicose. Então ele pode fumar maconha e ficar louco. Prejudica permanentemente a cabeça, mesmo quando não está fumando. Falando assim de pessoa em transe, uma menina que eu cuidei que fumava maconha, ela me avançou no meu pescoço para me esganar. Ela achou que ela era um diabo e que ela tinha que acabar com as pessoas, porque ela era diabo. Eu falei: mas você falou que a pessoa sozinha com você não ataca, como é que ela atacou? Pois é, não era um transe, aí tem que distinguir. Ela estava sob o efeito de uma psicose, da maconha. Atacou a cabeça. Uma das consequências mais comuns da maconha é a paranoia, que é a mania de perseguição. Então é horrível. Chega um rapaz bonito, inteligente, assim, robusto, não é? Que para aqui com um Corcel 2 e diz assim: a Rede Globo está me espionando. Todos os carros que estão passando em frente à minha casa é da Rede Globo. Eles ficam me espionando para ver o que eu faço.
Mas como é que você sabe que é a Rede Globo? Porque eles estão me espionando através da televisão. Eu ligo a televisão e estão eles me olhando. Eu conheço uma menina que ia no banheiro assim, enrolada com uma toalha e tomava banho enrolada porque achava que estavam espiando através da parede pela televisão. Isso é paranoia. Isso aí é uma coisa que, ó, se tem cura é quase que milagrosa. E isso a maconha provoca. Então quando a mãe chegar e falar assim, olha, meu filho está agressivo, ele começou agora a ficar respondão, ele começou a ficar maroto, ele já não respeita mais ninguém, não quer mais saber de nada, ele está assim, assim, assim. Você pesquisa se não tem maconha aí atrás. Tá? Agressividade, falta de educação, paranoia e outras psicoses. Então, existem lugares, centros especializados para a cura da maconha. Aí, geralmente, isso aí deve ser tratado assim, comunitariamente. Também ela é uma pessoa que tem que se ressocializar, ou se socializar, entrar no ambiente social. Sadio. Aqui no CLAP nós tratamos, mas certamente que além do papo com o psicoterapeuta, tem todo um ambiente aqui, um clima de amorosidade, um clima de aceitação que favorece bastante a recuperação da pessoa que tem maconha. Eu não sei bem, parece que em Campinas também tem, o Padre Haroldo tem qualquer coisa com relação a isso, não é? Eu tenho uma fazenda, se está perguntando, onde moro com 55 jovens que ou são maconheiros ou são alcoólicos. Eu falo jovens, os alcoólicos geralmente têm mais do que 25 anos. E nós só recebemos pessoas que querem recuperar e prometem ficar 9 meses. E não cobramos nada a não ser que eles querem dar. Então ele disse que tem uma fazenda onde trata de alcoólatras e maconheiros, sendo que alcoólatras em geral têm mais de 25 anos, mas basicamente são jovens. Condição, eles ficam 9 meses se tratando, não cobra nada, a não ser o que querem dar, e a única condição é que eles queiram ser tratados. Aliás, sem isso aí, a gente não consegue nada com ninguém. Outro dia o padre Isaías se admirou que eu falava que homossexualismo praticamente sem cura, que veio um caso aí, eu não aceitei. Não é que não tem cura o que eu rejeitei, mas é que o rapaz não queria. E disse Deus que te fecha esse neté, não pode te salvar esse neté. Deus que te fez sentir, não te salva sem ti. Então isso aí, a vontade humana é soberana, a pessoa tem que realmente querer. Então quando vem alguém com problema de maconha, a gente procura motivar para que ele aceite o tratamento. E geralmente, se a pessoa dá para ficar aqui, conforme o caso a gente aceita, senão a gente remete para uma colônia. Existem também colônias evangélicas, eu sei, onde está um cunho religioso, de leitura de Bíblia, meditação, mas a base é essa, tem que querer e ali se coloca também muito elemento espiritual. Acho que Itapira, se não me engano, aqui perto tem, mas é espírita, não é Itapira? Sim, tem Maxwell em Atibaia, e tem Cristo que ama em Campinas, O Padre Haroldo sabe uma lista, depois se houver um interesse em saber para onde remeter problema de maconha, eu mesmo vou pedir para ele particularmente e me encarrego de colocar à disposição. Bom, a coorda maconha, homossexual, né? Meu filho descobri, o que eu faço com ele? Homossexualismo é uma desordem de caráter, de assombração, de trânsito, já falei, agora estou enchendo linguiça com essas coisas para ver. O homossexualismo são os casos que trazem para o padre, né? Amanhã, na sexta-feira, eu vou dar um panorama de todas as desordens mentais, as possíveis causas de cada uma e a orientação para a cura completa. Então aí vocês vão ter mais. Mas essa aqui eu estou dando que são os casos que geralmente trazem. Além dos paranormais que eu já falei, tem mais esse. Então, o homossexualismo, a maior dificuldade é que a pessoa não quer. Psiquiatras desanimaram. Psiquiatria falou, não é doença, é uma questão de opção. O que está errado com o homossexual é que ele não aceita. E a doença dele é o conflito. Se ele aceitar, ele fica bom. Então o psiquiatra, muitos psiquiatras, a maioria,
aconselha a que eles assumam o seu homossexualismo. A psicoterapia, muitos acham que não tem cura, muitos dizem que o homossexual, se ele quiser, ele pode ficar bom. Da minha experiência, a maioria, os que ficaram bons, os que ficaram bem, aprenderam a conviver com a tendência e desenvolveram heterossexualismo. Eu procuro desenvolver o heterossexualismo, certo? Porque se ele encontra satisfação para outra parte, então ele vai poder controlar essa parte. Mas um pouquinho da tendência, pelo menos, sempre fica. É muito difícil de tirar. E se você fala que vai tirar, ele tem resistência para o tratamento. Mas acho que uns 60% não querem saber. Essas são as dificuldades. Por que o homossexualismo? Porque não querem sair. Bom, na base de todo do homossexual está o seguinte: há teorias que falam que isso aí é orgânico, vem já de genótipos, hereditário e tudo, mas realmente na base está o seguinte: pai fraco ou ausente. Pai fraco não quer dizer que seja assim um franzino, às vezes até é filho de militar, mas em casa não manda, está mandando soldado. Mãe muito, quando eu falo pai, é figura paterna, falta um elemento masculino para identificação. Há um elemento feminino forte. Então o que acontece? Ele não aprende a ser homem, começa a aprender a ser mulher, começa a desenvolver interesses femininos. Na escola, os meninos mais velhos começam a procurá-lo como meio de satisfação, porque ele tem mais jeitinho na escola. Então ele encontra uma forma de se inserir na sociedade masculina, dessa forma, e ele passa a adquirir prazer nessas práticas. Aí quando ele acostuma, é difícil de tirar. Outro dia, conversando com o padre Quevedo, ele falou que na Espanha existe homossexualismo, e no entanto, em famílias que o pai está bem presente e que a mãe tem o seu papel, não é tão presente, e acontece a mesma coisa. Quer dizer, eu estou falando de um fenômeno que eu tenho encontrado aqui. Agora, eu acho que também, que mesmo com o pai muito presente ou mãe muito presente, se na escola os rapazes começam a entregar-se a práticas homossexuais, eles podem passar a gostar delas e levar para frente, não é? Agora, até o começo da adolescência é normal, não é uma anormalidade, psicologicamente falando, até o começo da adolescência. Dali para frente já é comportamento normal, é uma imaturidade, sexualmente não se desenvolveu. Que um menino brinque com o outro, de curiosidade, assim, é normal, falta orientação, tudo. Agora, depois disso, em vez de partir para o hétero, se ele continua, é anormal. Eu tratei uma vez uma senhora que se queixava de frigidez, mas você foi ver o caso, o marido dela procurava só ter relação anal. Então ela começou a ficar com nojo dele, então aí a frigidez. Mas eu falei, isso aí tem um quê de homossexualismo, essas práticas, né? Que um casal tente de vez em quando ver como é que é, tá bem, mas se só quer isso, não, absolutamente. Ele só praticou com os primos até a véspera do casamento, depois nunca mais. Bom, só com os primos até a véspera do casamento, nunca mais, que você sabe. Terminou para aqui ver? Falta um minuto. Tá, muito bem. Hoje eu vou estar no debate, então qualquer coisa pode perguntar lá. Agora, na aula que vem, eu vou dar sistematicamente aquilo que vocês me pediram, né? Para dar uma ajuda à pessoa, assim, de um nível mais profundo. Hoje foram coisas práticas. Obrigado.